Estamos nos conectando, antes do horário para ver se está tudo certo, se o som está funcionando, se todos estão me ouvindo. Então vamos aguardar todos aqueles irmãos que estão chegando, né? Enquanto isso vamos relaxando, levando o nosso pensamento, né? Vamos tentando equilibrar a nossa paciência, a nossa conexão com a espiritualidade, ficando tranquilos, esquecendo momentaneamente desses problemas. Vamos tentar tirar esse momento agora, enquanto aguardamos o horário, né? Para nos conectar com a vida, com a paz, com Deus, com a espiritualidade. Vamos relaxar um pouquinho. Deixa os problemas para lá um pouco, né? A gente tem bastante, então vamos aguardar tranquilos até o momento da nossa live de hoje. Boa noite aos que estão chegando, ao Heron que está chegando aí, mais outras pessoas. Boa noite, Margarete. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos, né? Às vezes alguém não consegue conectar com a nossa página, né? Boa noite, Eudócio chegando também. A todos os irmãos também chegando, muito boa noite. Vamos aguardar uns 2 ou 3 minutos ainda para fazermos a nossa prece de abertura. Que assim seja, Heron. Boa noite, Andréia. Boa noite, Carla. Boa noite, Ana.
Bom, estamos passando aí alguns minutos do nosso horário, que é às 20 horas, né? Então já tivemos uma tolerância. Vamos então agradecer a todos que estão chegando, os que já estão aqui presentes. Então vamos nesse momento relaxar um pouquinho, esquecer os problemas, né? Como eu já disse anteriormente. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer a nossa prece inicial, então. Nós te agradecemos, Senhor, Deus nosso Pai, Criador do céu, da terra, de todo o infinito, todo o universo. Agradecemos ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje. Que sejam alguns momentos proveitosos, que possamos fazer reflexões sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre os momentos que estamos vivendo no planeta, e que todos nós possa ter sempre no coração gratidão pela vida, e que possamos, ao término dessa live, estarmos em melhores condições de quando aqui chegamos, e que possamos levar essa harmonia para dentro do nosso lar. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Bom, o tema da noite de hoje, né, como eu coloquei lá já, são obsessões pelo prazer. Então nós vamos fazer uma andança, vamos andar por um terreno sobre o nosso comportamento, vamos falar um pouco sobre dependências químicas, sobre as obsessões em si, nossos hábitos, e vamos finalizar, claro, com o nosso mestre, nosso amigo, nosso benfeitor, nosso irmão mais velho, que é Jesus. Desculpa. Então, falando de obsessões pelo prazer, nós vamos começar lembrando sobre transcendência, né? Que é essa nossa conexão, nesses momentos de tentativa de conexão com a espiritualidade, com Deus, né? E eu trouxe um conceito aqui de transcendência que diz assim: a busca pela compreensão de algo maior, elevação íntima, conexão com Deus e a espiritualidade superior, através da transformação interior, para podermos amar incondicionalmente todos os seres da criação, é a elevação da consciência, né? E um trechinho aqui, uma frase, na verdade, da introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Que Emmanuel, que faz a introdução do livro do André Luiz, ele diz assim: todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então, falando disso, né, de sintonia, vamos entrar no nosso tema. Então, vamos fazer essa reflexão sobre esse tema, que é muito importante nos momentos atuais em que estamos vivendo, porque na definição, né, com base na doutrina espírita, obsessão é um domínio de uma mente sobre a outra. É uma influência perniciosa, uma influência negativa. E quando falamos em obsessão, muitas vezes se pensa em uma influência de um desencarnado sobre o encarnado. Vamos refletir também sobre isso, sobre essa forma, e sobre o pensamento da fixação que alguns de nós têm em certos assuntos. O Espiritismo nos mostra uma possibilidade de visualização do comportamento humano, do nosso comportamento, nas oportunidades que nós temos de sermos felizes ou menos felizes, né? O ser humano tem uma forte inclinação em querer ser feliz, mas na nossa história nos mostra que o nosso relacionamento entre nós, seres humanos, com Deus, passaram por fases muito confusas, né? Como as religiões, o pensamento religioso tradicional nos conduziu, vamos dizer assim, por muito tempo, que a nossa passagem pela Terra como sendo uma passagem de sofrimento. De certa forma, que muitos de nós acreditaram nessa jornada de sofrimento, que viver a sofrer, e muitos ainda dizem hoje: isso é vida, viver a sofrer. Mas com o passar do tempo, essa visão do pensamento foi de certa forma interrompida, e passou-se a acreditar
que nascemos para sermos felizes. E isso é como que a visão materialista, né, o pensamento científico, fosse substituindo o pensamento religioso, como se isso, né, o pensamento religioso, fosse apenas questões de pecado, culpa e sofrimento. Quando ainda então vivíamos no pensamento do sofrimento, nós, de certa forma, né, isso é natural, nos sintonizávamos com o sofrimento. Porque a obsessão, por definição, é o poder de influência de uma mente sobre a outra, baseada numa lei fundamental, lei de sintonia, lei de afinidade. A sintonia de pensamento vai estabelecer o tipo de obsessões que nós teremos, ou que nós já temos, né? Então, quando o pensamento é de culpa e sofrimento, nós teremos um tipo de obsessão. Mas quando o pensamento passa a ser felicidade a qualquer custo, nós mudamos o tipo de obsessão. Se nós pensarmos bem, nós não nascemos exatamente para sofrer, como também não nascemos exatamente para sermos felizes. Nós nascemos para construir a nossa felicidade, buscando essa consciência, muitas vezes com momentos de sofrimento e outros momentos felizes, aonde o sofrimento faz parte, onde o prazer faz parte, mas nenhum dos dois deve ser o foco da nossa vida. Lembrando, né, quando em seu estudo Sigmund Freud nos disse que nós temos sexualidade desde criança, foi muito difícil para a sociedade, pois os preconceitos estavam muito estabelecidos e ainda estão alguns. Naquela época, seu estudo diz que nós temos expressões de prazer desde muito cedo. É normal termos sensações de prazer. Existe um princípio do prazer que regula a nossa vida. Nós nos movimentamos pelo prazer, segundo Sigmund Freud. Depois de Freud, muitos outros, né, trouxeram em suas pesquisas que a falta de prazer na nossa vida vai se transformar em patologia. Porque o prazer constitui, faz parte do nosso psiquismo. Se uma pessoa não tem prazer nas atividades da sua vida, por exemplo, em ir trabalhar, em fazer exercícios físicos, em um convívio social, não tem vontade de sair da cama muitas vezes, junto com outros sintomas, precisa ser investigada a possibilidade de uma depressão. Um dos principais sintomas da depressão é esse, a incapacidade de sentirmos prazer. Então o prazer faz parte do nosso psiquismo. Nós desejamos sentir prazer. E não seria de outra forma que a doutrina espírita vem nos mostrar esse conceito, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 60. É a mesma força, pergunta Kardec, que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A lei de atração diz que nós vamos nos realizar também pelo prazer. O prazer é responsável por algumas leis naturais, como por exemplo, lei de reprodução. Uma espécie se reproduz através do instinto do prazer. Uma outra lei natural, lei de conservação. O que nos faz comer, nos alimentarmos? A fome. Quando comemos um alimento saboroso, quando bebemos uma água, quando estamos com sede, é uma lei com princípios também no prazer. Quando oramos a Deus através da lei de adoração, também estamos usando o princípio do prazer, que não é o mesmo. O prazer da satisfação material, obviamente, não é o mesmo da satisfação espiritual, mas é prazer também. Portanto, o Espiritismo não tem nenhuma ligação, não tem nenhum parentesco com o pecado. O que existe são conflitos da nossa conduta moral. E esses conflitos de conduta moral
é que são os construtores de sofrimento. Mas não que o prazer seja um erro, não é isso, porque ele está previsto nas leis naturais. Mas vamos aos aspectos biológicos, então. O prazer é natural, existe um circuito, né, segundo os especialistas, no nosso cérebro, que se chama circuito de recompensa cerebral, onde circula a dopamina. É o circuito da recompensa que se chama, né? Quando nós comemos chocolate, por exemplo, nós ativamos esse circuito. Quando alguns assistem futebol, né, ativam esse circuito. Quando matamos a sede, quando matamos a fome, quando fizemos algo ou qualquer coisa que nos dê prazer, né, ativamos o nosso circuito de recompensa. Através de um prazer natural, da quantidade de dopamina correta, certa, que passa por essa estrutura do nosso cérebro. É uma área muito primitiva do nosso cérebro. Está presente também nos animais. Embora seja primitivo, ele garante a nossa sobrevivência. Mas só que, quando nós perdemos a capacidade de termos prazer naturalmente, quando o prazer necessita, né, precisa que busquemos estímulos exagerados para nos satisfazer com a nossa vida ou em qualquer outra coisa, começam a surgir os problemas. Surgem as patologias do prazer. E quais são esses elementos que nos causam perturbação do prazer? Quando é que um prazer se torna preocupação? Quando devemos prestar atenção nisso? Quando ele é exageradamente estimulado. O circuito de recompensa se enche de dopamina. Exemplos: as drogas, a cocaína, o crack, vamos citar essas duas. Como qualquer droga estimulante, vai excessivamente estimular essa parte do nosso cérebro, que vai substituindo a necessidade de ter o prazer natural. É por isso que ao invés, né, da pessoa usuária dessas drogas estimulantes, ao invés dela ir para casa com a família, passear com a namorada, com o namorado, assistir o jogo de futebol do seu time, praticar um esporte, vai usar cocaína. E isso para a pessoa substitui todo o prazer natural. Se tinha prazer em trabalhar, por exemplo, e começa a ter um uso frequente de maconha, por exemplo, a maconha vai tirar essa iniciativa. É o contrário da cocaína, vai fazer com que não vá trabalhar, que não vá estudar, não pratique outras coisas. O crack é pior ainda, dessas que eu citei, porque encharca de uma maneira de dopamina que a pessoa acha que não precisa de mais nada, ou pensa que acha, né, que não precisa de nada. O grande problema, todos sabem, né, são as dependências e da intoxicação que ocorre no nosso cérebro. O cérebro é a máquina que o espírito usa para pensar. A juventude, então, ela tem sido atingida em várias situações de overdose, né, desde o festival de Woodstock, né, que foi uma avalanche de drogas, né? Tivemos casos dos músicos famosos, né, que tiveram overdoses, como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e tivemos alguns casos recentemente também. Então as drogas entraram na nossa vida, na humanidade, principalmente com toda a força a partir dos anos 60, trazendo esse dano imensurável para a sociedade e as pessoas que nela vivem, fazendo com que uma geração tivesse uma busca excessiva de prazer, e tudo que é excessivo, nós já sabemos, é um problema, né? Assim nós vivíamos antes, né? Uma época do pecado, da dor, do sofrimento, e passamos ao hedonismo. Mesmo pelo momento que estamos passando hoje, a gente sabe que é um momento difícil para todos, né? Complicado, de transição. Ou seja, o que a sociedade nos empurra, né? Que você tem que ser feliz, você merece ser feliz, você nasceu para ter sucesso,
nasceu para não ter dor alguma. O sofrimento é uma patologia. Nós nascemos para sermos mais alegres e termos êxito em tudo. Isso também é uma doença. É uma doença porque toda vez que nós buscamos o prazer excessivo, termos prazer a qualquer custo, nós procuramos nos realizar na matéria. E ao buscarmos nos realizar na matéria, nós não nos realizamos na nossa plenitude e apenas nos realizamos nas sensações físicas. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas até mudam suas expressões faciais, pois perdem o equilíbrio com o excesso de prazer, ou seja, principalmente por causa das drogas, ficam alterados, muitos dizem isso, e se percebem. E todo o estímulo excessivo vai ser prejudicial em algum momento. Nós citamos então até agora as drogas ilícitas, mas nós precisamos lembrar das drogas lícitas, como o cigarro e o álcool, e que também interfere, que age na área da dopamina. Aliás, o álcool, a gente pode dizer que está na base de todas as outras drogas. Talvez ela seja a mais perigosa. O cigarro, que há anos patrocina tantos impostos aos governos, é uma droga permitida. Mas quem fuma, de certa forma, é um usuário de droga também. E também existe um outro tipo de drogadição usado na nossa sociedade, que é o uso de medicação indiscriminada, por conta do indivíduo, por conta própria, Toma qualquer remédio, às vezes tem um farmacêutico amigo, Dissemos então que a falta de prazer é uma patologia, mas essa busca por remédios por conta própria também é um problema. Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, e se for realmente uma depressão, vai ter que tomar antidepressivos, que vai regular inclusive a dopamina, que se altera na depressão. Então a medicação vai estar correta, se for receitada por um médico, isso é uma coisa normal. Mas por outro lado, nós temos ainda uma cultura que está direcionada ao prazer, e assim estamos despreparados para o desprazer. Ficamos perdidos com qualquer tipo de sofrimento na nossa vida. E é o que acontece na nossa sociedade já há algum tempo. Uma intolerância ao sofrimento, uma total intolerância às frustrações. Estamos tão confiantes, tão convencidos de que nascemos para sermos felizes, que qualquer coisa que dê errado na nossa vida é como se houvesse uma falha divina, um erro de planejamento em relação à nossa vida. Às vezes a pessoa, qualquer um de nós, acorda triste, aconteceu algo nos últimos dias, na última semana, e ela não tolera isso, e pode achar que é uma depressão. Para um médico diagnosticar uma depressão, assim como qualquer outra doença, precisa de exames, precisa de diagnóstico, precisa de algum tempo de análise dos sintomas e do tempo que estão ocorrendo. Mas se a consulta, isso a gente sabe que acontece, levar apenas 10 minutos, e a pessoa chegar lá e disser para ele, eu estou com falta de prazer, eu estou com uma tristeza, falta de ânimo, falta de vontade de sair da cama, às vezes não estou dormindo direito, provavelmente vai sair indicado um diagnóstico e tomar antidepressivo. E muitas vezes não é depressão. Ela está angustiada com alguma coisa que aconteceu na sua vida, pode ter perdido o emprego, pode ter terminado um relacionamento, um desentendimento no trabalho, na família, mas isso não é depressão. Isso é vida. E vida é ser feliz e ter tristeza também. E quando acordamos tristes por algo que nos aconteceu, não é depressão, e sim problemas. E quem não os tem hoje em dia? Problemas. E nós não tomamos antidepressivos
para problemas. Mas infelizmente muitos estão tomando. Assim nós encontramos as drogas lícitas, que é a dependência química por remédios, usando antidepressivos, remédio para dormir, com receita médica por uma consulta de 10 minutos, e não procura muitas vezes um outro médico, uma outra opinião. E às vezes as receitas são deixadas com a secretária, né, são deixadas na portaria com segurança. A pessoa já nem vê o médico há uns 2 anos já. E continua tomando tal medicamento antidepressivo para um problema que não é o dela. E como passou, né, porque não era uma depressão, se ela tomasse um comprimido de farinha ia passar da mesma forma, porque era apenas uma tristeza, uma angústia. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com certas medicações e com diagnósticos rápidos. Assim, a pessoa não recebe adequadamente o tratamento psicológico, nem espiritual, né? E fica à mercê desse tipo de tratamento incorreto. Mas voltando então ao cigarro e o álcool, né? Há algum tempo, né, alguns anos, quem é um pouquinho mais novo que eu e acima da minha idade, né, os heróis do esporte, a gente via, né, faziam propagandas de cigarro. Né? Lembram disso? Até nos desenhos animados das crianças, né? Eu lembrei aqui, para anotar aqui, os Flintstones, né? Que Fred Flintstone aparecia fumando nos desenhos. E outros também tem. E as crianças, né, nós, para trás, cresciam vivendo isso, vendo isso na televisão. Hoje nós lembramos disso e achamos um absurdo, não é mesmo? Mas o que as crianças de hoje vão nos perguntar, né, daqui a alguns anos? Se o que nós achávamos um absurdo, né, no passado, eles vão nos perguntar agora se nós não achamos um absurdo atletas renomados de hoje fazendo propaganda de cerveja, e que essas marcas patrocinem o futebol e outros esportes. E isso é incoerente para uma sociedade que queira evoluir. Dizer que é proibido dirigir alcoolizado e pode perder o direito de dirigir a carteira, e na outra campanha aparece um jogador de futebol de uma seleção com cerveja e a camiseta às vezes patrocinada pela marca. Então nós estamos vivendo uma época de incoerências, resultado, fruto de uma sociedade materialista, que se preocupa muito mais com os lucros, né, os lucros que vai ter logo ali adiante, daqui a pouco, do que com a construção de um mundo melhor. Como espíritas, nós precisamos fazer essa reflexão. Já sabemos disso, né? Então vamos raciocinar agora. Vamos entrar mais dentro desse tema de obsessão. Para que tipo de obsessões nós estamos construindo nos dias de hoje? À medida que nós precisamos de substâncias para sermos felizes, à medida que precisamos de incentivos exagerados para termos prazer, nós estamos caminhando para um outro tipo de perturbação espiritual, diferente daquelas que nós estávamos acostumados até pouco tempo atrás. E como fica o prazer natural com tudo isso? Fica insuficiente para muitos. E os nossos sentidos? São os afetados. A audição, por exemplo. A música num tom normal não serve mais. A obsessão por volumes exageradamente alto e acelerado. A visão, obsessão pelo que é belo e pela perfeição estética. O paladar, a inclusão exagerada na alimentação, representado, né, principalmente pela gula. Temos os transtornos alimentares hoje em dia, muitos problemas de obesidade mórbida em diversos países do mundo. Então todo esse convite pela busca exagerada pelo prazer não tem saciado o ser humano. O que o ser humano tem buscado preencher com tudo isso?
Que vazio é esse que a comida não preenche? Que vazio é esse que o álcool não está preenchendo, o cigarro não está preenchendo? Que vazio é esse que as drogas não conseguem preencher? Que vazio é esse que as perversões do sexo não resolvem nunca? E que vazio é esse que comprar excessivamente, jogar não resolve? Que vazio é esse que as conquistas amorosas não estão resolvendo? E isso é tão grave nos dias atuais que nós temos jovens tendo um processo obsessivo e repetitivo de relacionamentos superficiais, que nem dá para chamar de relacionamentos. São relações tão de ocasiões, né? De final de semana, das baladas, até sendo restritas nesse momento e ainda assim promovidas às escondidas, como se diz, na busca pelo prazer. De se encontrarem no final de semana com uma pessoa, ficarem, transarem, usarem drogas, bebidas, e no outro final de semana já estarem com outra pessoa. E assim vai se repetindo. Que vazio é esse? De que natureza é essa carência? Que todas as coisas que eu citei até agora não são capazes de resolver. O narcisismo, nós podemos chegar a uma conclusão, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Nós vivemos atualmente uma cultura eminentemente narcisista, onde a sociedade diz que a pessoa precisa, para ser feliz, precisa ter dinheiro, né? Precisa ser bonita, precisa ter poder, precisa ter prestígio. E as pessoas correm, né? Colocam todos os seus esforços atrás disso, como se alcançando tudo isso, finalmente a felicidade, finalmente a minha realização. Em relacionamento afetivo, por exemplo, como há pouco falamos, pode ser percebido essa verdadeira comunidade de jovens não querendo ter nenhum tipo de compromisso, principalmente os meninos, né? Tem um relacionamento que logo mais não vai adiante, e para um relacionamento começar a ser sério, né, alguns especialistas costumam dizer que precisa passar dos 6 meses pelo menos, né, já que nos primeiros meses o circuito de recompensa, né, tá cheio de encharcado de dopamina, e o relacionamento não pode se basear apenas no prazer, e sim num processo mais sólido de realizações. E é aí que nós começamos a adentrar num terreno espiritual. A visão que a doutrina espírita nos traz, que é observar com profundidade as questões que são mais importantes para a nossa cultura. Porque se não caminharmos na direção da espiritualidade, caminhamos na direção das obsessões. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né, Kardec ali estuda as obsessões, ou seja, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Eu não sei o que vocês pensam, né? Mas eu acho que as obsessões de hoje já não são mais as obsessões simples e as subjugações. Porque esses dois processos têm como base o sofrimento. E nós estamos vivendo uma época do hedonismo, a época do prazer. Portanto, as obsessões mais graves da nossa sociedade que estamos vivendo já há algum tempo são as fascinações. E o que são fascinações? Quando Kardec estuda esse assunto, ele estuda em relação aos médiuns, né? Mas o que ele expõe ali no Livro dos Médiuns serve para qualquer um de nós, pois todos nós somos médiuns, né? Não é isso? Ele diz assim: o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver um embuste, né? A mentira, e de compreender o absurdo que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de muita gente. Questão 239 do Livro dos Médiuns. As obsessões pelo prazer, então, elas são baseadas na fascinação.
que é a mais grave de todas, por um simples motivo. A pessoa não consegue perceber que está obsidiada. Ela não se dá conta disso. Né? Do contrário das outras, né? Ela não percebe porque ela não se sente mal. Muito pelo contrário, ela se sente bem, ela se sente feliz. Então essa pessoa pode destruir a sua vida em família, né? Pode ser capaz de destruir várias coisas importantes na sua vida, indo em busca de ser feliz, deixando filhos, família, se destruindo, porque as pessoas muitas vezes, né, aí acompanham o que a sociedade, são empurradas a dizer: eu tenho direito de ser feliz, eu não aguento mais, eu vou em busca da minha felicidade, eu nasci para ser feliz. Porém, quando nós começamos a construir a nossa felicidade em cima da infelicidade dos outros, aí nós precisamos ligar um alerta de que algo não está bem na nossa vida. Mas não é o que acontece com muitas pessoas, porque a pessoa fascinada, ela está sob um tipo de influência que atinge um ponto cego. É como na direção, né? Tem um ponto cego que a gente não enxerga lá. E o nosso, né? Todos nós temos esse ponto cego. E o que são esses pontos cegos? São aquelas características da nossa personalidade que nós não enxergamos como problemáticos. Não é problema. Né? É nesse ponto que as entidades perigosas se infiltram e promovem os processos chamados de fascinação. E acontece particularmente sobre um sentimento que, entre outros, né, é o mais perigoso para a fascinação: a vaidade. E por que a vaidade? Porque a vaidade faz com que o indivíduo não reconheça as suas falhas. Ele se vê sempre numa condição melhor do que os outros. Com muita frequência, os indivíduos, né, os seres mais instruídos e os mais inteligentes, também são os mais vaidosos. E a vaidade intelectual é a mais perigosa das vaidades. E não é a vaidade física. E as fascinações, então, são processos tão delicados e complicados que podemos observar em pessoas com muita inteligência. Pessoas brilhantes, inclusive entre o meio espírita, que se perdem muitas vezes por conta da vaidade intelectual. E o que ocorre com a pessoa muito inteligente, mas que não tem humildade? Ela começa, em muitos momentos, se achar melhor do que os outros. Então ela passa a construir ideias pessoais dentro de um movimento que não é dela. E não é raro que crie um movimento particular dela e passa a achar que todos os outros estão errados, menos ela. Isso então é um sinal de alerta de fascinação. Todas as vezes que nós criamos um movimento individual, que saímos de um movimento de grupo, de movimentos coletivos, nunca participamos de eventos em grupo, que passamos a não aceitar as críticas dos outros, que nos fechamos a não ouvir as ideias dos outros e nos isolamos com as nossas próprias ideias, muito provavelmente fascinação. Então, espíritos pseudo-sábios, muito inteligentes, mas a inteligência nós já sabemos, né? Não anda de mãos dadas com a moral, porque tem muitas pessoas, gênios inteligentes, fazendo bomba atômica escondida e estão achando muita alegria em fazer isso. Né? Então, inteligência não anda junto com a moral. E esses espíritos, então, conseguem penetrar nesse nosso ponto cego e sopram ao nosso ouvido, né, dessas pessoas, ou nós que estamos em fascinação. Você é melhor que os outros. Você está certo, os outros é que estão errados, aqui na nossa cabeça. E como ela é uma pessoa inteligente, ela seduz a muitos, um grupo até grande em torno dela, porque são pessoas que ficam pulando de um lugar ao outro e não ficam em lugar nenhum e vão levando as pessoas com ela.
é a vaidade intelectual. Por isso, talvez, que Jesus, no Sermão do Monte, ele estabelece como primeira virtude, e a mais importante, talvez, de todas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabia o Cristo que sem a humildade seguimos na direção de muitos processos obsessivos. E seguindo a indicação da física quântica, né? A indução pelo pensamento ou magnética se dá por onda e não por partícula. Por isso que ela não é percebida, ela não é vista como algo externo à pessoa, mas que encontra a mesma sintonia dentro dela própria. E não tem como se dar conta sozinha de que está sob fascinação. Então a pessoa destrói seu casamento por uma aventura. Não que os casamentos, né, seja como eles estejam, na condição de briga, sei lá, tenham que durar para sempre. Não é isso que o Espiritismo nos esclarece. Mas muitos se dissolvem pelo processo de fascinação. Ou seja, envolvimentos irresponsáveis, superficiais, pessoas que às vezes se encontram em algum momento e dizem: eu acho que eu te conheço de outra encarnação. Nós temos que tomar cuidado. Alguns espíritas às vezes usam isso como desculpa, né? Porque nem todo mundo que se conhece em outra existência, né, tem que se relacionar e se casar nessa, senão ia faltar casamento. Portanto, é preciso um bom senso moral, ético e responsabilidade. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 23, sobre o título Fascinação, o subtítulo, né, onde Aulus, que é o benfeitor responsável, né, naquela tarefa, ele reforça para André Luiz sobre essa onda do pensamento. E vejam que esse livro foi escrito no século passado, muito antes dos conceitos atuais da física quântica. Ele diz: pela onda do pensamento, perseguidor e perseguida jazem, né, se comprazem, se conectam na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. É um processo profundo de ligação mental. No livro Dramas da Obsessão, Ivone Pereira, temos as obsessões sexuais que Bezerra de Menezes nos diz como acontecem, onde eles usam o sexo como um meio, né? Ele diz assim: tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem as vítimas conservá-las, ou seja, porque as vítimas querem continuar sentindo isso, como por serem ignoradas de todos essa mesma infiltração. Todo mundo ignora isso. Portanto, isso são palavras de Bezerra de Menezes. Portanto, como uma pessoa se dá conta, né, de que está com uma obsessão por prazer, ou seja, por fascinação? Tão somente de duas maneiras. Se ela conseguir, né, estiver exercitando a vigilância, né, mas não é aquela vigilância que muitos andam praticando hoje em dia, nos dias atuais, que é vigiar a vida dos outros, né? Podemos até fazer uma brincadeira, né? Orai e vigiai. A pessoa ora por si e vigia a vida dos outros, né? Quando deveríamos fazer o contrário, né? Orar pelos outros e vigiar a nossa própria vida. Com isso, vigilância significa olhar para si mesmo. E se a pessoa consegue, né, ter uma brechinha, fazer essa análise, ela tem chance de se dar conta desse processo de fascinação e buscar um auxílio. Agora, se ela não tiver esse olhar, ela se isola. E por que ela se isola? Porque o primeiro movimento do espírito obsessor é tirar a pessoa do ambiente de grupo para poder manipulá-la. Porque a segunda maneira é ouvir os outros. Por isso que ela tira de movimento de grupo. É o amigo, os amigos, né, os grupos de estudo que chegam às vezes e dizem: cara, espera aí só um pouquinho, né? Presta atenção. Você está pisando na bola, espera aí. Dá uma olhada, cara, muda um pouco, presta atenção. E se essa pessoa não ouvir,
ela segue em processo de fascinação e ainda diz que os outros estão obsediados, se souber, né, desse assunto. Mas só que, vamos lembrar aqui que não é só de elementos de instinto, né, como estávamos falando até agora, que se compõe o nosso inconsciente, mas também de espiritualidade, de transcendência, né, que nós falamos lá no começo. Dentro de nós temos a nossa consciência, as leis de Deus, e essa consciência ela é transcendente. Nós temos as inscrições divinas gravadas em nós, no nosso processo evolutivo. Por isso, se caminharmos no sentido da nossa elevação espiritual, nós construiremos dentro de nós, né, esse edifício de coisas boas e positivas, que serão a nossa sintonia para aqueles bons espíritos que virão ao nosso auxílio. Agora, se for apenas prazer e sofrimento, obsessões. Mas e se for a caridade? Se for a prece? E se for a espiritualidade como um todo entre nós? Quais são as sintonias que nos alcançam? As sintonias superiores. E assim estaremos iniciando um outro tipo de prazer, que é o prazer que interessa a toda a humanidade. O prazer pela realização plena. Nós não nascemos para sermos felizes aqui. Nascemos para vivermos um processo de construção de uma felicidade muito mais ampla, onde os momentos difíceis fazem parte, como os momentos bons também fazem parte, e eles se intercalam. E com certeza, nós precisamos buscar as nossas realizações pessoais em diferentes aspectos, material, mental, espiritual, mas o que realmente nos interessa nos momentos que estamos nos desenvolvendo na direção de uma vida mais plena, o que nos interessa? É examinar a nossa própria consciência, examinar o nosso ser maior, nossa essência, para ver se encontramos a nossa transcendência. E no final dessa conexão, né, dessa transcendência, existe alguém que é inspirador para todas as nossas ações, porque ele sabia o quanto nós temos capacidade de alcançar se descobríssemos em nós todos esses potenciais. E sabendo disso, ele, né, Jesus, nos deixou dito uma frase, que está lá em João capítulo 14, versículo 12. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, caminhando, né, para essa parte que eu disse que a gente ia chegar e falar de Jesus, o homem bom, né, conta-se que logo após Jesus narrar a parábola do bom samaritano, ele foi novamente interpelado pelo doutor da lei, né, e ele alegou não ter havido compreendido integralmente a lição que Jesus disse. Então, sutilmente, ele perguntou: Mestre, o que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando uma paciência admirável, o Senhor Jesus disse: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na tua boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te
sem o pão no teu lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito, no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase da simpatia. Em seguida, em intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Aí o doutor da lei respondeu: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Então Jesus repetiu com um sorriso de bondade e disse: segue adiante e faze o mesmo. Desta forma, então, trabalhando pelo bem, aproveitando as oportunidades surgidas a cada dia de orar e agir pelo próximo, e vigiando nossos pensamentos, sentimentos e ações, poderemos talvez ter uma maior segurança a nosso favor contra as obsessões. Era isso para hoje, já tomei o tempo de todos, muita paz a todos, né? Que todos possam ter refletido, né? Refletimos juntos, aprendemos aqui juntos, isso vale para todos nós, como eu sempre digo, né? Ninguém aqui está ensinando ninguém, estamos aprendendo juntos. Então eu gostaria que, aproveitando, né, esse momento de paz que nós alcançamos até agora, que vamos elevar nosso pensamento, né, fazer nosso momento de irradiação espiritual, nossas preces, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, né, por esse momento. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanhou, nos amparou. Agradecemos ao receber um passe espiritual nesse momento. Que todas essas bênçãos, todas essas luzes que estamos recebendo, que nós possamos compartilhar de coração às pessoas que nos cercam, no nosso lar, aos nossos amigos. Pensem em todos aqueles irmãos que estão adoecidos nos hospitais. Esse momento que nós passamos de muitas pessoas doentes, desencarnando, seus familiares angustiados, que recebam o nosso acolhimento, o nosso sentimento de amor. Pensem nos irmãos que vivem ainda na criminalidade, que estão nos presídios, os irmãos que estão dormindo na rua, não têm um lar, sofrem com o frio, com a fome. Que possamos direcionar os pensamentos àquelas pessoas bondosas, que os acolhem, os ajudam com alimentos, roupas, e que nós possamos ter a coragem de um dia fazer a mesma coisa. Aos irmãos dos orfanatos e dos asilos, que da mesma forma sofrem o abandono muitas vezes de suas famílias, o abandono pela perda dos pais. Que nós possamos ofertar também esse sentimento de solidariedade e fraternidade aos irmãos que tiram a própria vida a cada 4 minutos pelo mundo afora. Que nós possamos receber toda a graça que temos todos os dias na nossa vida. O alimento, os amigos, o trabalho, e quem não tenha, que mantenha a paciência, a confiança que tudo passa.
Que a paz de Jesus conforte a cada um de nós. Maria, Mãe de Jesus, que sabe tudo o que passamos aqui nessa terra, de dor, de sofrimento, que nós possamos agradecer todos os dias esse amparo aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, e agradecer sempre ao abrirmos uma janela e enxergarmos a luz do sol, as estrelas da noite, e agradecer sempre a Deus pela vida e que seja feita sempre a sua vontade, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela paciência, pela indulgência. Que todos tenham uma boa semana, uma ótima semana. Alguns amigos aqui que estão assistindo, nós vamos nos encontrar amanhã para um trabalho em grupo. Então, muita luz, muita paz para todos, aos seus familiares. Até logo, até a próxima.